Olá, eu sou a Daniela e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tô empolgada, que é a escuta empática. Eu ouvi falar sobre a escuta empática no curso de CNV que eu fiz o ano passado pela primeira vez e eu fiquei assim abismada porque eu falei, gente, nossa, como a gente precisa aprender sobre isso. Eu vi que eu precisava aprender muito sobre esse tipo de escuta, então eu fui estudar sobre isso, fui entender melhor e decidi fazer esse vídeo falando sobre a escuta empática. A gente ouve muito falar sobre empatia hoje em dia, né? Tá na moda. Ah, empatia é saber se colocar no lugar do outro, algo nesse sentido. Agora, quando você fala em escuta empática, que esse termo exatamente eu ouvi dentro do curso de comunicação não violenta, significa quando você faz uma escuta que de fato se conecta com o outro. Quando você realmente escuta o outro. E eu fazendo o curso de psicologia transpessoal que eu faço, né, vou ter esse título de terapeuta muito em breve. E nesse lugar mesmo que eu me coloco como profissional que quer ser mais humano, uma advogada que quer saber mediar os conflitos de forma a ouvir as necessidades, tanto do meu cliente quanto da outra parte, eu achei que era muito importante para mim, não só para minha vida profissional de forma alguma, mas para minha vida como um todo. E acho que pode ser muito importante para todos os seres humanos. Então eu falei, nossa, eu quero muito compartilhar um vídeo que fale sobre a escuta empática. O que seria essa escuta? Eles explicam no curso que a gente pensa que está sendo empático, e eu pensei a minha vida inteira, quando você escuta outra pessoa e começa a dar conselhos para ela, a falar de situações suas, né? Que é o que a gente sabe fazer dentro da nossa educação. Só que foi colocado ali pra gente um conceito no seguinte sentido: a pessoa, ela de fato se sente ouvida e aliviada quando ela precisa ser ouvida, no momento em que você simplesmente escuta e deixa ela se esvaziar. Esse contexto de deixar a pessoa se esvaziar faz tanto sentido. Eles colocaram a gente para treinar depois no curso. E em determinado momento você vai e faz essa escuta empática, a fala, né, do outro assim, te ouvir enquanto você tá falando e ele tá ali fazendo a escuta empática com você. E é impressionante, porque você vê que realmente, a hora que você termina de falar aquilo que você queria dizer, você dá até uma suspirada, a gente faz assim... Significa aquele momento em que acabou o que você de fato gostaria de dizer. E a partir dali, somente a partir dali, é que teria algum sentido o ouvinte perguntar: você gostaria que eu te dissesse alguma coisa? Você gostaria de um conselho? Eles até explicam também assim que no momento em que você está ouvindo numa escuta empática, o máximo que você pode fazer é parafrasear o que a pessoa está dizendo, assim, falar, então você está querendo me dizer isso, para mostrar atenção, para poder continuar assim aquele diálogo, mas que de forma alguma a gente deve entrar no que a gente está tão acostumado. Eu fiz até umas plaquinhas para falar sobre cada uma das coisas que a gente não deve fazer na escuta empática, porque é algo que eu me vejo fazendo muito e acho que todos vocês vão fazer. A gente não deve, na escuta empática, aconselhar, que é você começar a dizer, olha, eu acho que você deveria fazer assim, assim, e etc., como se você soubesse melhor que o outro a gerenciar as coisas, né? Outra coisa que a gente não deve fazer é educar. Esse aqui a gente é ótimo, que é falar assim, não, olha, na verdade, isso que aconteceu com você vai te trazer algo muito positivo na sua vida, você vai aprender com isso, veja pelo lado positivo, poliana, no meio da fala da pessoa, né? Outra coisa que a gente não deve fazer é justificar o que ela fez para ela mesma. Acho que você deveria ter telefonado ou compartilhar uma experiência sua ou contar uma história, né? Assim, eu já ouvi dizer uma pessoa que aconteceu parecido, ou aconteceu parecido comigo, e para tentar mais uma vez fazer ela se sentir melhor, né, com o que ela está falando. A gente não deve consolar. Ai, pobrezinha, eu sinto muito, você vai melhorar, que pena que te aconteceu isso. No mesmo sentido, a gente não deve se solidarizar, que é tipo, no sentido de, ai, que dó que eu tô de você, com isso que você falou, eu sinto muitíssimo. E outra coisa também é tentar cortar. A pessoa tá falando e você... não, tá, mas então peraí, vamos tomar uma cerveja e parar com isso que já deu. Acho que eu já entendi, vamos melhorar esse ânimo, vamos acabar com isso. E às vezes a pessoa ainda tá ali precisando falar. Outra coisa que também não é legal é interrogar.
Olha, mas como é que foi? Em que circunstância? Mas o que essa pessoa tinha dito quando aconteceu isso? Como é que é? E também corrigir a pessoa, mais uma vez, como se você soubesse melhor do que ela, o que ela deve fazer da vida dela. Olha, na verdade, eu acho que você deveria ter agido de uma outra forma, você deveria ter feito diferente. E, por fim, sobrepor-se, né? Que você quer falar do seu próprio sofrimento, assim, competir pelo sofrimento. Acho engraçado esse termo, né? Fala, olha, você tá me contando isso, mas isso não é nada. Comigo é muito pior, porque eu tô doente e etc. Enfim, eu achei muito legal, porque pesquisando sobre o assunto, eu ouvi pessoas dizendo assim, que a gente faz isso porque é muito difícil para nós lidar com o sofrimento do outro, aguentar aquilo, né? Porque às vezes o outro tá ali sofrendo e aquilo faz a gente sofrer também, toca nas nossas próprias dores. E a gente não aguenta lidar com aquilo e prefere fazer qualquer uma dessas coisas, né? Cortar a pessoa, começar a aconselhar. E você pode observar que não é gostoso isso. Eu falo assim, no momento em que eu aprendi isso, eu falei, gente, é tão verdadeiro isso, de que quando você precisa falar e ser ouvido, você simplesmente quer ser ouvido, que eu me lembro de, às vezes, ligar para algumas amigas minhas, ou conversar, assim, ter um momento de café para conversar e pedir, amiga, eu quero só falar, eu quero só desabafar, é o termo que eu sempre usei. Eu falo, não quero que você me fale nada, porque tem dia que a gente só quer ser ouvida. E é como foi explicado na escuta empática, quando a gente aprendeu, né? Deixa o outro falar. Se você não pode ouvir naquele momento, então diz pra ele, olha, agora não é um momento legal para eu te ouvir, eu sinto muito, vamos marcar uma outra hora. Se você não pode naquele momento dar a atenção devida, se você não tá com paciência, pede para ser num outro momento, explica. Mas se você se propõe a ouvir alguém, então que seja de forma empática, né? Que a gente aprenda isso, porque eu falo que eu preciso muito aprender isso. Porque a minha vida toda, realmente, eu achei que eu era uma ótima ouvinte, mas tudo que eu fiz foi aquilo ali que eles explicaram que não é empatia. E é verdade que a gente, quando quer falar, a gente só quer ser ouvido. E no momento em que você se esvazia, talvez você nem precise mais ouvir um conselho, uma dica. Às vezes você já está se sentindo melhor, simplesmente porque você falou. Muitas vezes um terapeuta serve para isso, para ouvir a gente, mais nada. Então, realmente, é muito importante ser ouvido. E já que a gente está querendo tanto ser uma pessoa empática, né, como eu falei, está na moda essa história de empatia, acho que faz sentido refletir sobre isso. E aí gostaria que vocês me dessem aí um depoimento, me falassem alguma coisa, se faz sentido para vocês, se vocês concordam com esse conceito da escuta empática que eu aprendi na comunicação não violenta. E falam se gostaram do vídeo. Se gostaram, deram um like, compartilhem, se vocês querem que outras pessoas fiquem sabendo sobre isso também da escuta empática. Obrigada.